Olá, amada igreja, bom dia. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e, como já é de conhecimento de todos, estamos estudando a revista Compromisso. Hoje será a lição 7, o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. E antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, até de nós fazermos a leitura do textuário, eu queria apenas explicar aos irmãos que no próximo trimestre nós completaremos o ciclo de 8 anos, de estudo bíblico. Eu peço até para nossa irmã Vanessa projetar aí a nossa grade curricular. Nós vamos encerrar o próximo trimestre com o estudo do livro de Apocalipse. E no primeiro trimestre de 2021, nós iniciaremos um novo ciclo de 8 anos e vamos começar estudando o livro de Gênesis. Eu lembro até quando nós estudamos Gênesis há 8 anos atrás, para mim um dos livros fantásticos da Palavra de Deus. E lembro, inclusive, quando nós estudamos, logo em seguida nós estudamos Êxodo. Se os irmãos lembram bem, nós fizemos um aulão no santuário. Foi praticamente um dia de estudo do livro de Êxodo, uma aula introdutória no livro de Êxodo. Eu acho que os irmãos devem lembrar desse maravilhoso sábado que tivemos estudando o livro de Êxodo há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Bem, e hoje nós vamos estudar a oração do Pai Nosso, dando continuidade ao que nós estamos estudando esse trimestre, que é sobre oração. E para começar, nós vamos ler o nosso textuário, que está em Mateus capítulo 6, de 9 a 13. E eu convido a nossa querida irmã Priscila para ler o textuário da nossa lição de hoje. Por favor, Priscila, leia esse texto. Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória, justiça. Amém. Muito obrigado, Priscila. Você não imagina o quanto a igreja fica feliz em ver você participando da nossa escola bíblica dominical. Meus irmãos, e agora para nós, eu convido agora o professor Jurandir, porque, observe bem, irmãos, Jesus Cristo ele não falou a oração do Pai Nosso por nada. Existia um contexto histórico pelo qual fez com que Jesus declamasse a oração do Pai Nosso, fez com que ele desse um modelo de oração. E eu gostaria de ouvir do pastor Jurandir o seguinte: qual o contexto histórico daquele momento o qual Cristo dá a oração do Pai Nosso? Por favor, pastor Jurandir, nos fale um pouco sobre esse contexto histórico. Paz e graça, igreja. Hoje irei fazer umas breves considerações sobre o contexto histórico da oração do Pai Nosso. Vamos começar lendo Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 13. Diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade,
antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso está inserida no Sermão do Monte, que ocupa os capítulos de 5 a 7 de Mateus. Nele, no Sermão do Monte, nós podemos perceber as instruções a respeito do reino de Deus. Então lá nós vemos as bem-aventuranças, né? Como devem ser aplicados os mandamentos de Deus e também como os discípulos deveriam exercer os 3 aspectos da vida prática e piedosa dos seguidores do reino: a esmola, a oração e o jejum. A esmola, a oração e o jejum faziam parte da vida piedosa, né? Da vida prática do justo. E Jesus enaltece, né? Mas há que se tomar alguns cuidados em relação a isso. E é nesse contexto que está inserida a oração do Pai Nosso. Precisamos entender o significado histórico do reino de Deus. Antes de entrarmos especificamente no Pai Nosso, que faz parte das instruções a respeito do reino, precisamos entender historicamente o significado de reino de Deus. Historicamente, o reino de Deus é um programa de Jesus para a salvação e redenção da humanidade. Nós só podemos entender o reino de Deus naquele contexto que era uma contraposição ao reino de César, né? Então, o reino de Deus é um anteposto àquilo que era o reino de César, o Império Romano, né? Com as suas formas de agir e de ser, tá? Então, eu fiz aqui um quadro comparativo para nós entendermos os atributos do reino de César e do reino de Deus. No reino de César, aliás, o reino de César é caracterizado pela vontade de César. O reino de Deus, pela vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Mateus 6,10, né? No reino de César, o reino de César era um reino centrado na guerra e na violência, né? Os romanos eram truculentos para fazer impor a sua vontade. O reino de Deus caracteriza-se pela paz, ele é centrado na paz. O reino de César caracterizava-se pelas hierarquias, compadrio, apadrinhamento, né? O reino de Deus é caracterizado por um igualitarismo radical. São todos iguais. O reino de César caracterizava-se pelas distinções e discriminações. O reino de Deus caracteriza-se pela comensalidade aberta. Ou seja, todos comiam de uma mesma mesa, todos eram iguais, sem discriminações, sem distinções. No reino de César havia a injustiça e a brutalidade. No reino de Deus, a justiça. No reino de César havia a aparência, caracterizava-se pela aparência, pela ostentação. O reino de Deus caracteriza-se pela essência, por aquilo que é, pela transparência. Eu gostaria de comentar essas 3 últimas qualidades do reino de Deus: comensalidade aberta, justiça e essência. O que era a comensalidade aberta, que faz parte do programa do reino de Deus, defendido por Jesus? É o ato de comer em conjunto, sem usar a mesa como espaço das discriminações verticais da sociedade. A mesa, então, para Jesus, era o lugar onde os corpos se encontravam para comer sem distinções e discriminações apropriadas, né? Então a gente vê Jesus comendo com cobradores de impostos, com pecadores, com prostitutas. Então, a comensalidade aberta é a compreensão de que o reino deve ser aberto para todos, iguais, sem distinção, né? Sem discriminação. Era uma mesa que deveria ser posta de maneira igualitária. E isso era um escândalo para aqueles que se opunham a Jesus.
era no mínimo excêntrico. Jesus era visto como uma pessoa excêntrica. Era uma espécie de desvio, com base naquele código moral daquela época, né? Jesus era visto como uma pessoa que não tinha honra e nem vergonha, porque aquilo colidia com os valores básicos da antiga sociedade mediterrânea. Havia ali uma quebra de paradigmas. Então aquele código moral baseado na ideia de honra e vergonha não permitia que determinadas pessoas se misturassem com outras. Os fariseus ficavam horrorizados pelo fato de Jesus, né, conviver ali com publicanos, pecadores, prostitutas. Então, o reino de Deus é visto como um processo de comensalidade aberta a todos. Era uma mesa não discriminatória. Além disso, o reino de Deus deveria ser caracterizado pela justiça. E para entendermos isso melhor, precisamos fazer uma contraposição ao reino de César, que era um reino de injustiça. Então, o reino da justiça, o reino de Deus, é uma antítese do que acontecia na época. No contexto do século I, havia uma perceptível, uma gritante injustiça social, sobretudo para os camponeses, que habitavam um país ocupado e tinha de pagar tributo aos romanos. E não só aos romanos, mas também para as classes urbanas mais altas, para os grandes latifundiários, para os arrendatários, para a burocracia, que por meio de elevação das dívidas expropriavam as terras dos camponeses, levando-os à miséria. Era uma sociedade agropastoril, né? Jesus era um judeu camponês naquele contexto, né? Então, havia uma violência estrutural ali. Havia uma violência endêmica que acabava expropriando os camponeses. Havia ali uma violência estrutural e sistêmica, né, de expropriação do excedente, do endividamento, da destituição das terras. E além da transformação do pobre herdeiro, o camponês herdeiro, que tinha sua pequena propriedade, né, que passava a tornar-se arrendador, cuidador daquilo que não era mais seu, cuidava para outrem. E de arrendador para lavrador diarista. E depois para mendigo, bandido, prostitutas, e aí vai, né? Então é um processo de empobrecimento, de miserabilidade causada pela apropriação do excedente da riqueza dos camponeses. Então eles pagavam tributos, impostos para os romanos, para a elite sacerdotal, para a burocracia burocracia citadina, né? Pensamos em Tiberíades, em Séforis, aquelas cidades, Cafarnaum, e aí vai, para arrendatários, para grandes proprietários, latifundiários, e aí vai, tá? Então havia ali uma injustiça sistêmica, e a proposta do reino é que não haja esta violência sistêmica, desestruturante, na qual as pessoas sofrem. Além disso, e é nesta última característica que eu quero me apegar, enquanto o reino de César trabalhava com a aparência, com a ostentação, né, com o não ser, o reino de Deus trabalha com a essência, com a verdade, com aquilo que deve ser condizente com a subjetividade, com a verdade que está dentro de nós, né? A essência. Especificamente essa última oposição, aparência e essência, que se enquadra a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso se enquadra nessa oposição, né? A essência ao invés da aparência. Portanto, é por isso que nós começamos lá em Mateus 6:1 com guardai-vos, acautelai-vos, tomem cuidados de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serem vistos por eles, né? Então, a preocupação de Jesus é que nós exerçamos a justiça na esmola, na oração, no jejum, mas não como forma de ostentação, né? De ser vistos pelos homens e por eles louvados. Mateus 6:1 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, tá? E aí Jesus faz duas advertências, duas críticas, né? A advertência é que nós devemos ser sinceros, né? Termos discrição. E a outra é que nós devemos
ter objetividade. E ele critica aqueles judeus que praticavam esses atos religiosos a fim de serem e de obterem a atenção do povo. Eles buscavam uma recompensa, serem vistos pelos homens. Lá em Mateus 6,5 diz que eles oravam em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens, né? Então, no culto, eles ficavam em pé, a maioria ficava sentada, eles ficavam em pé, e vocês sabem como é que o judeu ora, se locomovendo e repetindo aquelas expressões, e ao mesmo tempo oravam nas esquinas, onde havia grande movimentação, para serem vistos. Jesus censura isso, né? Jesus censura essa falta de discrição. Ele nos adverte que quando nós orarmos, entremos em nosso quarto e em secreto oremos ao Pai. Portanto, discrição, né? Discrição. Agora, uma observação. A Escritura não condena a oração pública. Nós temos diversos versículos que apontam, que falam sobre os personagens bíblicos orando publicamente. A questão não é essa, né? Nós temos 2 Crônicas, capítulo 6, Neemias 9, Atos 4, que trata de orações públicas. E nem a oração individual que seja feita em espaços públicos. A crítica do Senhor, né, o que o Senhor condena, é que a oração ela não pode ser ostentosa para chamar a atenção. Portanto, acautelai-vos, tenham cuidado, né? Esse é o contexto. Tenha cuidado, há que se ter discrição quando oramos a Deus, ainda que sejam lugares no espaço público, né, no meio das pessoas. Por outro lado, também deve ser evitada a prática dos gentios, que usavam repetições, né? Lá em Mateus 7 diz: não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Qual era o problema dos gentios? Os gentios balbuciavam orações repetidamente, como uma espécie de mantra. Era uma espécie de mantra, repetitivamente, que era uma prática comum aos pagãos. Os gentios imaginavam que quanto mais longa e estridente fossem as orações, maior seria a chance de sucesso, tá? Então, cuidado com isso, com repetições, vãs repetições, como se nós estivéssemos ali recitando um mantra. Não é isso. Agora, tem uma observação aqui. As Escrituras não condenam orações extensas. O problema não é oração extensa. Às vezes, pelo clamor, pelo fogo do Espírito, as orações se demoram, né? Nós temos diversos exemplos de orações extensas, demoradas. 2 Crônicas 6, Salmo 18, Salmo 119. O que as Escrituras condenam é a motivação errônea pela qual se faz isso, longas orações, tá? Então, concluindo, Jesus quer que os discípulos orem com discrição, tá? Discrição, não chamar a atenção das pessoas. E objetividade, não ficar repetindo, né, como se fosse um mantra, porque Deus ele conhece já aquilo que nós necessitamos. E o que me chama mais a atenção aqui dessa oração do Pai Nosso, que eu mais gosto, é a dependência de Adonai, o nosso Deus, né? Dependência do Deus Altíssimo. A nossa vida tem de depender todos os dias dele. Louvado seja Deus. Mateus 6,10. Faça-se a tua vontade, a sua vontade. A nossa vontade deve ser querer que ele faça a vontade dele em nossas vidas. E em Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Irmãos, isso é tão belo e tão profilático, né? Que cura as nossas ansiedades. Quantos de nós somos ansiosos? Eu conheci tanta gente já ansiosa nessa existência. Eu mesmo já fui tão ansioso no passado, né? Mas quando a gente vai corporificando, tornando essa palavra corporificada em nossas vidas, a gente vai relaxando e confiando no Senhor. A oração do Pai Nosso é isso, né? Depositar nas mãos do Senhor as nossas vidas, pedir que o reino dele se faça presente nessa existência, né? E sejamos como ele quer que nós procedamos. Que o Senhor nos abençoe, nos ensine a integralizar esses ensinamentos em nossas vidas. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Jurandir.
Alguém poderá dizer assim, mas esse contexto histórico não está na lição, não está na revista. Sim, não está na revista. Mas eu acho que nós temos que nos aprofundar um pouco mais sobre essa questão da oração do Pai Nosso. Nós vimos, inclusive, agora essa questão do contexto histórico falado agora pelo pastor Jurandir. E agora eu gostaria de ver um outro ponto muito interessante, é o seguinte, uma diferença teológica que existe entre a oração do Pai Nosso e a oração de Maria. Eu gostaria de ouvir isso, inclusive, do pastor Raimundo. Essa diferença teológica, pastor, a oração de Maria pode ser até um belo de um poema, mas do ponto de vista teológico, o que é que o senhor tem a me dizer sobre isso? Graça e paz, queridos irmãos. Muito bom dia para todos. Estamos aqui mais uma vez para participarmos com satisfação dessa EBD em nome do Senhor Jesus. E vamos direto ao ponto, o tempo é exíguo. Foi-nos dada a missão nessa manhã de comentarmos sobre duas orações, não é? Uma registrada na Bíblia, as duas, uma totalmente registrada na Bíblia, a outra retirada de um trecho da Bíblia e complementada por uma tradição religiosa. Trata-se da oração do Pai Nosso, que é a oração mais importante da Bíblia, porque Jesus, entre aspas, porque Jesus ensinou essa oração como base para todas as outras orações, não é? E a oração da Ave Maria. Vamos tecer maiores comentários, vamos apenas fazer aqui uma pincelada sobre ambas. Primeiro, a oração do Pai Nosso, Jesus trouxe-nos nela o desenvolvimento do relacionamento filial para com Deus. Nós como filhos e Deus como Pai. Paternal e filial, portanto. Não é? Deus como Pai e nós como filhos. Então ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Vocês devem orar desse modo, ou seja, se dirigir a Deus, nos dirigirmos a Deus como Pai. E ele diz, santificado seja o teu nome, ou seja, o nome de Deus deve ser referido sempre com honra e santificação na oração. Em primeiro lugar. Né? Em segundo lugar, Jesus menciona que devemos mencionar a vinda do reino de Deus como prioridade. Venha o teu reino, ou seja, Deus, nosso Pai, tem um reino. Um reino que é sobre todos os reinos que permanecerá para sempre. Terceiro, ele diz, seja feita a tua vontade, ou seja, Deus tem uma vontade e esta vontade deve prevalecer sobre todas as vontades de homens, de qualquer outro seres sobre o universo. Quarto, Jesus estabelece Deus como aquele que é o doador e sustentador da vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus o sustenta diariamente. Quinto, Jesus estabelece Deus como aquele que único que perdoa pecados. Não é? Perdoa-nos as nossas dívidas. E também estabelece o compromisso de perdoarmos uns aos outros com este mesmo perdão que recebemos. Ele também, em sexto lugar, diz que Deus é aquele que é o único que pode nos livrar da tentação, não é? E nos livrar do mal. Bem, agora vamos à oração da Ave Maria. A oração da Ave Maria, ela se baseia aqui num texto parcialmente de Lucas. Não é? Está aqui Lucas 1:28, quando o anjo Gabriel, ao visitar a Virgem Maria, naquela ocasião, era virgem até então o anjo adentra naquele espaço onde ela estava e diz, salve agraciada, o Senhor é contigo. Mas está aqui em Lucas 1:28. Estamos apenas citando, salve agraciada, favorecida, muito favorecida, o Senhor é contigo. A primeira frase da Ave Maria diz, Ave Maria cheia de graças. Alguma heresia nisso? Não. Ela foi cheia da graça de Deus. Ela não era plena em graça por si mesma. Ave quer dizer salve agraciada, o Senhor é contigo. O Senhor é convosco. Não é? Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Onde está esse trecho? Nós vemos aqui em Lucas 1:38, Maria se reportando ao anjo que falou com ela, expressando seu caráter de serva, não de senhora, não de mãe de Deus. Ela diz assim, então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, Lucas 1:38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Lucas 1:38.
Maria se apresenta como serva do Senhor, certo? Muito bem, avante. E em Lucas 1:41, Lucas 1:41, vem o segundo trecho que complementa esta belíssima oração, que na verdade nós vamos ver se é uma oração ou se é uma saudação, ok? Mas que foi transformada numa oração por um grupo religioso que deve ser respeitado nas suas opiniões. Mas devemos aqui colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então vamos lá, Lucas 1:41 diz assim: ouvindo a saudação de Maria, aqui está se referindo a Isabel, a prima dela, quando Maria foi visitá-la. A criança lhe estremeceu no ventre. Ou seja, Maria entra na casa de Isabel, chegando de viagem, chegando da Judéia, da Galileia. Ela vai visitar Isabel e então ela fica sabendo que Isabel também está grávida, porque o anjo anunciou ela, o anjo Gabriel. No momento que ela saúda Isabel, a criança, ou seja, João Batista, que já tinha 6 meses de concebido no ventre de Isabel, se estremece. A criança ficou cheia do Espírito Santo desde o ventre, é o que está escrito, né? Então diz assim, olha que coisa maravilhosa. Isabel ficou possuída do Espírito Santo, foi cheia do Espírito Santo naquela hora e exclamou. Isabel falou pelo Espírito Santo, senhores. Veja bem o que Isabel falou. Lucas 1:41, 42 e 43. Diz assim, versículo 43 agora, hein? Preste muita atenção. Isabel, cheia do Espírito Santo, falou isso aqui. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Veja, o Espírito Santo encheu Isabel naquele momento, e Isabel disse, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, o Espírito falou através de Isabel. Entre aspas, saudando e louvando Maria entre as mulheres. Então esta oração é uma oração que na verdade não é uma oração a uma divindade, porque Maria nunca foi divina, nunca será, como nenhum servo de Deus o foi e o será. Mas esta oração é uma oração que ela tem parte da sua estrutura na Bíblia. Como uma recitação, como uma saudação, como uma, entre aspas, uma reverência à memória, eu não vejo problema nenhum. O problema é que no ano de 1444, Bernardino Sena, um sujeito chamado Bernardino Sena, incluiu o seguinte acréscimo: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dando a Maria, na onda das heresias produzidas naquele período da Idade Média, não é, um caráter de medianeira ou de mediadora. Quando a palavra de Deus diz que somente o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo 2, versículo 5. E Jesus em 14,6 de João diz, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Maria não é culpada disso, mas colocaram-na como uma medianeira e como uma deusa, como uma mãe de Deus. Ela não é deusa, ela não é mãe de Deus. Vimos aqui em Lucas 1:41, quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Agora, pegar esta oração até a metade dela, eu não vejo nenhum problema. O problema está em dirigir esta oração a Maria. Mas recitar como um verso, como uma poesia, como um louvor à memória de Maria, não há problema nenhum. O erro está em fazer dela uma oração. Por quê? Porque vamos à Bíblia. Aqui no Salmo 65, versículo 2 diz, ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os povos. Quem é este que ouve as orações? É Maria que ouve as orações? Não. Pedro? Não. Abraão ouve as orações? Não. O único que ouve orações é Deus, porque Deus é onisciente e é todo-poderoso. Os santos salvos estão no paraíso neste momento e desde que partiram para lá, aguardando a ressurreição. Mas eles não sabem o que se passa neste mundo. Eles não são oniscientes.
eles não possuem os atributos incomunicáveis de Deus, que são onipotência, onipresença e onisciência. Maria não é onipresente, Maria não é onisciente e muito menos onipotente. Então ela não pode ouvir nem responder orações. Deus te abençoe, Deus te guarde, que esta oração ela não pode ser colocada no mesmo naipe do Pai Nosso. É uma verdade incontestável, não pode. Pai Nosso é uma oração indicada, ensinada por Jesus. Em nenhum momento Jesus manda se orar a Maria. Agora, reverenciar a memória de Maria e contar os feitos, a fé, a abnegação dessa mulher e recitá-la em versos é uma homenagem justíssima que se faz a esta que, para mim, é a maior mulher da Bíblia. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Bem, os irmãos viram aí a brilhante colocação do pastor Raimundo em relação a essa diferença teológica entre o Pai Nosso e a oração de Maria. E eu agora convido outra professora para iniciar o estudo, dissecar o estudo da oração do Pai Nosso. O Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E para falar sobre isso, eu convido a nossa querida irmã Késia França para falar sobre esse tópico. Por favor, Késia. Bom dia, irmãos. Nós vamos refletir agora sobre o primeiro verso da oração do Pai Nosso, que é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar, a expressão Pai Nosso que estás no céu, Jesus quer nos ensinar a nós mesmos falar diretamente com o Pai. Não precisamos de intermediário para falar com Ele, como Maria ou como os santos. Não precisamos de que Maria seja intermediária da nossa conversa com Deus. Não precisamos disso. Mas nossa oração deve ser dirigida exclusivamente para o Pai. Eu me dirigindo ao Pai sem intermediários. O Pai do Pai Nosso que estás no céu é a tradução da palavra aramaica Abba. Essa palavra é muito comum a gente ouvir em músicas que falam de Deus. Abba é uma forma comum de um filho se dirigir a um pai com carinho. É a palavra que a gente aprende na infância e que alguns filhos deixam de falar na idade adulta. É como se fosse no português o nosso papaizinho, paizinho, papai. E é esse o tratamento que Jesus ensina em todas as suas orações. Nas orações judaicas, Deus nunca é chamado de Abba. Jesus é o primeiro mestre a ensinar a relação de filho-pai na oração. Ainda mais com o termo em aramaico e no diminutivo, que é o Abba, o paizinho. A linguagem da oração deve ser simples, familiar e de coração. A oração deve parecer como uma criança se dirigindo ao Pai com carinho. Jesus sempre orava assim. Irmãos, eu fico imaginando como Jesus deve ter causado um alvoroço na época com essa forma inovadora de chamar a Deus. De acordo com o livro de João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Com essa forma íntima de chamar Deus, da relação pai e filho, Jesus encoraja aos apóstolos a estabelecer o mesmo vínculo de afeto e confiança em Deus, o Pai. E os apóstolos assimilaram direitinho o ensino e passaram para todos nós. O apóstolo Paulo, por exemplo, também usava a palavra aramaica Abba da oração de Jesus. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, ele diz: E porque sois filhos, Deus enviou os vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Devemos nos dirigir a Deus com carinho e com respeito. E isso revela o grau de intimidade que nós devemos ter com Deus. Deus é o único que deve receber as nossas orações. Todas as orações de Jesus e dos apóstolos foram dirigidas diretamente a Deus. Nós oramos ao Pai e o Pai recebe as nossas orações. Ele é o Deus que responde as orações. Toda oração que não é dirigida a Deus, o Pai, terá insucesso. Por mais extensiva, elaborada, repetitiva, por mais bonita que seja a oração, se não for dirigida a Deus, o Pai, não terá sucesso, terá insucesso. Jesus fala, Pai Nosso. Então Deus é Pai meu, Deus é Pai seu e Deus é Pai de todos nós.
lembrando que só somos chamados filhos de Deus, pois fomos redimidos por Jesus Cristo e, consequentemente, aceitos na família de Deus. Assim, a expressão "o Pai Nosso" é única daqueles que creem em Jesus e o aceitam como único e suficiente Salvador. A gente vê na rua muita gente falando que todos são filhos de Deus, mas não, a gente vê que não são todos são filhos de Deus. A pessoa precisa aceitar Jesus Cristo e que ele fique o único e suficiente Salvador da pessoa. Conforme o livro de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus." A expressão Pai Nosso afirma que milhões de filhos se dirigem ao nosso Pai em oração e ele escuta a cada um deles. A própria oração do Pai Nosso tem a natureza coletiva. Vemos as expressões Pai Nosso, Pão Nosso, Perdoa-nos, Nossos Devedores, Livra-nos. Trazendo para o nosso português, todos estão na primeira pessoa do plural. Não estão na primeira pessoa do singular, o eu. Não, estão na primeira pessoa do plural, nós. Mesmo orando sozinhos no nosso quarto, devemos saber que pertencemos a uma grande família, que é a família de Deus. Nosso Pai, que é nosso Abba, é o Pai Nosso que estás no céu. Nós não oramos para um Pai que está na terra, nós oramos para um Pai que está no céu. Numa série de discussões ocorridas em julho de 1999, que foi publicado no Jornal Oficial do Vaticano, o então Papa João Paulo II afirmou que o céu e o inferno não são lugares reais. Segundo ele, segundo o Papa João Paulo II, o céu é uma situação que existe comunhão com Deus e o inferno é uma situação que é de rejeição a Deus. Nós sabemos, nós que estudamos a Bíblia, nós sabemos que isso não é verdade, é uma afirmação equivocada. Como dizem no livro de Isaías 66, 1, parte A, assim diz o Senhor: "O céu é o meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés." Nesse versículo, há a indicação de dois lugares reais e físicos, que é o céu e a terra. Há também aquela passagem, que a gente conhece, que é: "Na casa do meu pai há muitas moradas." Então, nós oramos a um Pai cujo trono está nas alturas, no céu, e faz da terra o escabelo dos seus pés. Nós não oramos para um Pai terreno. Deus é o nosso Pai carinhoso que quer nos abençoar porque nos ama. Ele não é uma criatura da terra. Ele mora no céu, na eternidade, mas é onipresente. Quando Jesus fala, santificado seja. Segundo a Bíblia, a palavra santificado significa separado, diferenciado, exclusivo. Ou seja, a oração deve ser feita diretamente ao Deus Criador. Quando nós santificamos o nome do Pai, estamos dizendo no nosso próprio coração o que Deus significa para nós. A expressão "o teu nome", do santificado seja o teu nome, a expressão "o teu nome" se refere a Deus em sua totalidade. Deus em todas as suas características, em todos os seus atributos, e é darmos toda a glória ao nosso Deus Pai. Nos tempos antigos, os nomes não eram aleatórios, não eram apenas títulos como nos dias atuais. Os nomes eram a expressão da natureza da pessoa ou algo singular daquela própria pessoa. Por exemplo, temos o nome de Moisés, que significa o tirado das águas. Temos Pedro, que significa rocha, pedra. Isaac, que é o filho do riso. Abraão, que significa o pai de uma grande multidão, o pai de uma grande nação. Algo similar acontece com santificado seja o teu nome. Quando pedimos ao nosso Pai que seu nome seja santificado, estamos dizendo que nosso desejo principal nesta vida é que Deus seja reverenciado acima de tudo e de todos. Estamos dizendo que o nome de Deus é santo, é separado e que toda a glória seja dada ao Pai de todos nós. Deus é o nosso Pai carinhoso que quer nos abençoar porque nos ama. Nós estamos separando o nome de Deus e não colocando nenhum outro em seu nível. Deus é único. Deus é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, Késia, por estar participando de nossa escola bíblica. E eu convido agora outra professora, nossa irmã Regina, para dar continuidade a esse aprofundamento na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu convido nossa irmã Regina Cardoso para nos falar sobre esse tópico. Amados irmãos, a paz do nosso Deus esteja com todos vocês hoje e sempre. Estamos estudando nesta manhã a lição número 7 da nossa revista Compromisso, que cuida do estudo do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou na sua parte 1. O autor da lição, ele englobou em 3 tópicos o assunto, cabendo a mim o segundo tópico, que encontramos lá em Mateus, capítulo 6, verso 10, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabemos, irmãos, que Deus está descontente com a maneira que se está vivendo. Não se está fazendo a vontade de Deus. Então, temos conhecimento que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E esta raça humana vem se desumanizando dia a dia, afastando-se de Deus, caminhando para um caos total, transformando este planeta que Deus criou, tão cuidadosamente elaborado, num mundo cheio de violência, cheio de injustiça, de toda sorte de desordem. Então, irmãos, sabemos que vem ocorrendo essa desarmonia do mundo com Deus, do mundo dos valores do céu, e que isso, persistindo, se o mundo continuar sendo orientado pelos seus próprios padrões, indiferente aos verdadeiros padrões do céu, nós sentimos que, se não ficar no que está, irá de mal a pior. Porquanto já percebemos, né, estamos vivendo um verdadeiro período degenerativo dos valores. Os verdadeiros valores, a exemplo dos valores éticos, morais, espirituais, que norteiam uma sociedade saudável, estão sendo substituídos por falsos valores, que, ao meu ver, perdoe-me a colocação, já nascem em aparente estado de putrefação, cheirando mal, fazendo com que o mundo continue neste caminho, longe de Deus, caminhando para o fim. Então, amados, tendo em vista os padrões que o mundo estabeleceu para ser totalmente divergente dos padrões do céu, então, o autor relacionou alguns desses falsos valores, porque nós sabemos que o número deles é incontável. Então, ele cita a mentira. O mundo instituiu para si este padrão oficial da mentira, que está em oposição à verdade, e que agrada a tantos, é tão facilmente digerido pelos seus iguais. Mas Jesus Cristo disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né?
E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o autor cita ainda a ganância. É um outro falso valor que rege o mundo. Né? O mundo sem Deus quer se dar bem a qualquer custo. Né? É o lucro fácil, é o engodo. Né? São os golpes que se diversificam a cada instante, enganando a boa-fé das pessoas. Um outro falso valor que ele cita é a ausência do amor. Ora, a ausência de amor não está em consonância com os padrões do céu, porquanto o padrão do céu é o amor, porque Deus é amor. Então, é também para se dar bem a qualquer custo. Né? E Jesus Cristo disse o quê? Amai-vos uns aos outros, que vem a ser cuidar do seu próximo, servir o seu próximo. Mas o mundo, distante de Deus, ele deturpou e transformou em servir-se do seu próximo. Esse é o estado de coisas que nós percebemos. Cita ainda um outro falso valor. Ele fala da guerra, que ela justamente é uma resultante da falta de amor. Né? Onde o verdadeiro padrão do céu é o quê? É a paz. Jesus Cristo disse o quê? A minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo andar. Ele cita ainda também, né, o ódio, a vingança. Queridos, o padrão do céu é o perdão. Só que o perdão se retira de cena porque o mundo o joga para lá e coloca no seu lugar o sórdido, do falso valor, do ódio, né, da violência. Situações ocorrem de tal maneira, com tanta crueldade, com tanto requinte de perversidade, queridos, que mais parece feras humanas que orquestraram aquilo do que mesmo, perdoe-me, feras selvagens do que mesmo seres humanos. Então, irmãos, diante desse caos, né, que se encontra o mundo, Jesus nos apresenta desafios. E ele diz o quê? Que nós não fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus, para permanecermos de braços cruzados, apenas constatando essa situação caótica que o mundo está vivendo e que caminha para pior. Mas nós somos chamados para ser seus colaboradores, seus auxiliares. E olha o tamanho da honra, amados. Então, para que nós possamos ser seus auxiliares e o mundo possa ver em nós o sal da terra e a luz do mundo, é necessário que nós façamos a vontade de Deus. Bem antes, façamos a vontade do nosso Pai. Então, lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, nesse não vos conformeis com este mundo é o quê? Não tomar a forma do mundo, né? Não nos amoldarmos, né? Não assumirmos os valores do mundo para nós. Usando uma linguagem atual, nós diremos, não deixarmos que o mundo venha formatar os nossos valores, porquanto os nossos valores são dos céus, são do alto, não são daqui da terra. Né? E, diante de uma situação dessa, onde, com tanta honra de sermos os colaboradores para que este mundo realmente queira viver da verdade divina, por certo pagaremos algum preço.
Haverá momento onde nós seremos incompreendidos, perderemos amigos, né? Teremos que nos calar, e há quem queira nos silenciar, e até seremos perseguidos. Mas está lá em Mateus, livro de Mateus 5, de 10 a 12, onde Jesus Cristo diz: bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por causa do Evangelho, porque estes terão no céu seu galardão. Então, queridos, é muito ampla esta situação, né? E nós não podemos prosseguir por causa do tempo. Então eu quero, neste momento, agradecer a paciência dos irmãos em terem me escutado. Desejar que o Senhor os abençoe grandemente, hoje e sempre. E dizer-lhes que eu também estou com muitas saudades, mas esperamos no Senhor que muito em breve nós estejamos, né, num culto presencial para nos abraçar, nos olharmos cara a cara. Muito obrigado também ao irmão Gildeval pela escolha do meu nome. E que Deus nos abençoe e nos dê um dia de paz. Muito obrigado, irmã Regina. Irmãos, observe o seguinte. Primeiro ponto: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Segundo ponto: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Terceiro ponto: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu convido o irmão, querido professor Jorge Evandro, para nos falar sobre esse terceiro ponto. Graça e paz. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O autor da lição de hoje explica que esta súplica dirigida a Deus abrange tudo o que é básico para uma vida digna. A saúde, o trabalho, o afeto, o sustento material e espiritual. Quero meditar com vocês nesses breves minutos sobre em quem ou em que temos posto a nossa confiança. Quem, na prática, reconhecemos como nosso verdadeiro sustentador. Desde cedo, nós aprendemos com nossos pais que temos que estudar para ter uma profissão estável, para nos tornarmos independentes e conseguir realizar os nossos sonhos na vida. Mas nem sempre foi assim. Antes da queda do homem, o sustento, o pão nosso de cada dia, nunca faltava. Todo o sustento era providenciado por Deus, sem que fosse necessário o homem trabalhar ou pedir. O homem sempre dormia confiante de que no dia seguinte seu sustento estava garantido. Após a desobediência e a queda do homem, a incerteza do sustento diário, a luta para conseguir o pão de cada dia passou a fazer parte da humanidade. Disse Deus: em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra. A partir daquele momento, o sustento da humanidade, através da simples coleta de alimento, ficou cada vez mais inviável. Como resultado da multiplicação do homem e do crescimento populacional, a escassez de alimentos se tornou uma realidade e o homem passou a cultivar a terra e a criar animais. Surgiu, então, a agricultura e a pecuária. Nos primórdios da humanidade, a região chamada de Crescente Fértil concentrava a maior parte da população mundial. A prática da agricultura e da pecuária se tornou comum e obrigatória para se conseguir o pão de cada dia com muito trabalho. O trigo e a cevada para o pão, as videiras para o vinho, as oliveiras para o azeite, a carne, os ovos, o leite, tudo isso dependia da fertilidade do solo e do clima. Dependia da ausência de pragas nas lavouras e das doenças dos animais. Dependia da ausência de conflitos e guerras. A falta de chuva,
as pragas da lavoura, as doenças nos animais, traziam grande medo, pois poderiam levar à fome e à morte. O temor dos inimigos também era grande, pois roubavam as colheitas, roubavam os animais e muitas vezes incendiavam lavouras inteiras e matavam os animais, criando um cenário de terra arrasada, provocando miséria e morte na população. A humanidade, diante da necessidade, diante da insegurança e do medo, ao invés de buscar a Deus, se tornou idólatra e criou deuses para si, como Tamuz, Baal, Astarote, Maloque, etc. Todos eles, direta ou indiretamente, relacionados com a prosperidade, com a fertilidade agrícola e dos animais, com a chuva e com a guerra. O apóstolo Paulo diz que abandonaram a Deus e inventaram deuses. Na carta aos Romanos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Hoje, poucos de nós retiramos o sustento de nossas famílias diretamente da lavoura ou da criação de animais. O que comemos, o que vestimos, quase tudo que usamos para a nossa manutenção é adquirida de outros que fizeram por nós. A atual agricultura e pecuária, com a irrigação e a transposição de águas, conseguem, na maioria das vezes, contornar as incertezas do clima. Os defensivos agrícolas protegem as lavouras contra pragas e os medicamentos protegem os animais das doenças. A industrialização coloca à nossa disposição toda sorte de bens. Isso tudo nos causa a impressão de que não precisamos e não dependemos de Deus como antes. E aí eu quero repetir a pergunta que fiz no início. Quem você reconhece como seu verdadeiro sustentador? Será que sua empresa, que você criou do nada e a fez prosperar, é nela que você tem posto a sua segurança? Será que é em seu emprego e promoções que você conquistou e o mantém com muito esforço, com sua inteligência e com sua dedicação? Será que sua segurança está no sustento dado por seus pais e na herança que receberá? Talvez seu verdadeiro sustentador seja aquele emprego público que lhe dá estabilidade econômica, que mesmo diante de uma pandemia e sem trabalhar, acredita todo mês o salário na sua conta. Afinal, você conquistou esse direito, não é mesmo? Pois você passou horas estudando enquanto outros se divertiam. Mas talvez seu verdadeiro sustentador é a boa aposentadoria ou pensão que você conquistou e é mais do que suficiente para você ter um restante de vida tranquilo, sem depender de ninguém. Ou talvez você tenha poupado o suficiente em investimentos que ao longo da vida você fez e agora pode dizer: descansa, come, bebe, se alegra. Confiar a sua tranquilidade em relação à vida, confiar a sua tranquilidade em relação ao sustento, ao pão nosso de cada dia, nessas coisas que eu falei anteriormente, é idolatria. Assim como no passado, Moloque, Baal, Tamuz foram inventados, podemos estar criando deuses para nós hoje. Fazemos de ídolo tudo que colocamos nossa confiança em lugar de Deus.
O sábio em Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Em Hebreus 13 está escrito: porque Deus disse, de maneira nenhuma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Hebreus 13. Amados, quando formos suplicar a Deus novamente, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que possamos antes meditar em quem de fato temos posto a nossa total confiança. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém. Muito obrigado, professor Jorge, por sua participação, pelo seu apoio à nossa escola bíblica. Irmãos, observe o seguinte, no início da lição, o autor diz: no início da era cristã, a espiritualidade pessoal judaica era caracterizada por 3 elementos principais: esmolas, oração e jejum. Jesus valorizou essas práticas, contanto que realizadas com uma atitude interior correta, dando ênfase especial à oração. E aí, no final, o autor vem: aprender a orar com Jesus é aprender a deixar de andar ansioso e agradecer antecipadamente pela provisão de Deus para a nossa vida. Observe o seguinte, por mais que Jesus tenha ensinado a oração, esse ensinamento dele não foi simplesmente um ensinamento vago, apenas de professor, mas simplesmente mais de alguém que praticava o tempo todo. Eu acho que isso mais influenciou os apóstolos, todos os seus discípulos, a quererem aprender como era essa oração, por que Jesus Cristo tinha tanto esse relacionamento íntimo com seu Pai, com Deus. E isso foi o que mais influenciou eles a pedirem a Jesus o modelo de oração. E é isso que Cristo fez, ensinou e praticava o tempo todo essa oração. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê um ótimo domingo, e eu convido os irmãos para no próximo domingo estarmos aqui novamente. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aos jovens pela brilhante EBD do domingo passado, e estou contando com vocês mais vezes. Espero que todos nós possamos contar com mais EBD dos jovens, liderando aqui, conduzindo a nossa escola bíblica dominical. Um forte abraço para todos e até a próxima.